Imposto é roubo se tornou um dos chavões mais populares entre os libertários, principalmente entre os anarcocapitalistas. E até mesmo entre liberais, essa frase é vista como válida de alguma forma. A propagação dessas ideias no meio liberal decorre da indignação frente aos escândalos de corrupção e das ações intervencionistas e populistas do Estado brasileiro, o que faz com que frases prontas como imposto é roubo entrem por osmose na cabeça de quem é contra um Estado inchado. Ela também decorre de um raciocínio simplista no sentido de que se roubo é a subtração de algo contra a vontade e o imposto é recolhido contra a vontade, então uma coisa englobaria a outra. Além de ser aparentemente intuitivo, uma vez que o retorno público daquilo que o cidadão paga em tributo não é sentido individualmente. O raciocínio é muito atrativo, ainda mais se a gente imaginar alguém que trabalhou por anos para adquirir um patrimônio e, obviamente, ninguém pode ter o direito de diminuí-lo em qualquer nível que seja. No vídeo de hoje, a frase vai ser mais bem explorada e, assim, nós saberemos se ela é realmente válida ou não. Então, vem comigo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lunisa, sou advogada tributarista, contadora, professora universitária e faço doutorado em planejamento tributário na Universidade de São Paulo. O canal se estruturou para falar de tributação, direito tributário, planejamento tributário, economia tributária, atualidades da área, de uma forma simples e fundamentada com base no direito, para que você entenda, aprenda e aplique no seu dia a dia. Por isso, se o tema te interessa, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para não perder o conteúdo e, principalmente, utilizar as informações ao seu favor. Bom, em primeiro lugar, é importante delimitar o fundamento do nosso debate. A gente não pode pautar uma discussão em opinião e em senso comum. Se assim fosse, até hoje a gente estava caçando bruxa e enforcando cientistas. Então é importante que você, telespectador, saiba de antemão que aqui não vamos falar sobre o que a Lunisa pensa, sobre o que fulano pensa, sobre o que é certo ou errado na opinião de fulano ou ciclano. O nosso ponto de partida vai ser o ordenamento jurídico e para esse vídeo pouco importa a visão econômica, visão social, visão natural. O debate vai ser pautado em normas e em regras jurídicas que estão vigentes hoje e que prescrevem o modo como a sociedade deve se comportar. Não vou entrar no mérito da legitimidade, do acordo entre os cidadãos, não. Nós vamos analisar as regras brasileiras e concluir se imposto é roubo ou não. Agora eu estou aliviado. Por isso é importante a gente saber de pronto que existe o mundo real e o mundo das regras, o mundo dos fatos e o mundo jurídico. Isso é um pouco complexo porque é abstrato, a gente não vê uma norma jurídica materializada na nossa frente. Isso não é concreto. Diante disso, o direito define termos, ou seja, dá significado a um termo e a ele consequências jurídicas. Então, roubo, propriedade, imposto são expressões jurídicas que possuem consequências jurídicas. E nós vamos analisar isso do ponto de vista do ordenamento brasileiro. Repetindo, não vamos analisar do ponto de vista da opinião e também não vamos analisar do ponto de vista não jurídico ou do ponto de vista do direito estadunidense, russo, etc. Vamos analisar do ponto de vista jurídico brasileiro. É claro! No ordenamento jurídico brasileiro, roubo é o crime de subtração de um bem imóvel feita por meio de grave ameaça ou violência, ou ainda quando a vítima ela não pode resistir a essa subtração. Trata-se de um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa contra o proprietário ou possuidor de algo. Então vejam, o roubo ele se configura tanto quando, por exemplo, alguém chega aplicando a força física para tomar algo, ou quando também alguém droga o outro para diminuir a sua capacidade de resistência e dessa vítima subtrair algo. Ou seja, tanto por meio de violência, grave ameaça, quanto por meio da redução da resistência da vítima. Esse é o conceito jurídico de roubo. Lunisa, mas eu acho que o roubo raiz, é aquele que você simplesmente tira algo de alguém contra a vontade dela. Meu povo, se a gente for utilizar aqui a opinião de cada um sobre o que é roubo e o que não é, a gente vai chegar em milhares de definições. E esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é analisar o ordenamento jurídico brasileiro e identificar se imposto é roubo. Para isso, a gente tem que enfrentar o conceito de roubo no ordenamento jurídico brasileiro e foi isso que a gente acabou de fazer. Na sequência, vamos analisar o conceito de imposto e compará-lo com o de roubo, para então a gente concluir. Vejam, o imposto é uma espécie de tributo. Tem um vídeo aqui no canal que inclusive detalha
essa diferença entre imposto e tributo. Mas o que vocês precisam saber? Em termos gerais, tributos são pagamentos em dinheiro ao Estado. São pagamentos compulsórios cobrados por meio de um procedimento específico e decorrem de atividades lícitas. Exemplo, auferir renda. Auferir renda é uma atividade lícita e dela decorre um tributo. Tirar um passaporte é também lícito, mas você paga uma taxa para emitir esse passaporte. Então, tributos são pagamentos compulsórios ao Estado e o imposto é uma espécie de tributo, uma espécie que se configura pela ausência de atividade do Estado para gerá-lo e pelo destino da receita arrecadada. Ou seja, no caso do IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, não existe nenhuma contrapartida do Estado. O contribuinte vai lá na concessionária, adquire um carro e a partir desse momento ele tem que pagar o IPVA. O Estado fez alguma coisa? Não, mas mesmo assim o contribuinte tem que pagar o IPVA. Por isso que se fala que é um tributo desvinculado de ação estatal. O Estado não faz nada. Fala, não me diga! Ainda sobre uma característica do imposto, depois que o contribuinte recolhe aos cofres do Estado, esse dinheiro ele vai para um caixa geral que pode ser utilizado pelo Estado para a construção de uma creche, restauração de estrada, pagamento de professor. Não existe uma destinação específica, pode ser usado para despesas gerais. Essa é a outra característica dos impostos. No fim das contas, pode ser definido em linhas gerais como pagamento em dinheiro ao Estado de forma compulsória, que surge a partir de uma conduta lícita do contribuinte. Ou seja, é um conceito que não tem nada a ver com o conceito jurídico de roubo. Uma coisa é subtrair mediante violência, forte ameaça, redução de resistência. Outra, bem diferente, é o pagamento de uma prestação ao Estado a partir de uma conduta lícita. Juridicamente, não tem qualquer correlação, além do fato que são regras jurídicas. Lunisa, mas eu acho que é mais simples, porque da mesma forma que um é tomado contra a vontade, o outro também é tomado contra a vontade. Então são coisas iguais. Gente, o nosso ordenamento jurídico não é assim simplista. São coisas diferentes, são conceitos diferentes. Não é porque manga se chama manga que significa fruta. São coisas diferentes com significados totalmente diferentes. Lunisa, não estou convencido, continuo achando que imposto é roubo. Aí que tá. Desde o início do vídeo eu estou falando que nós vamos chegar a uma conclusão com base em quê? No ordenamento jurídico e não em opiniões. O fato de você, fulano ou ciclano, acharem que imposto é roubo não vai impedir a Receita Federal de cobrar um tributo. Não vai impedir a Receita Federal de cobrar multa e juros se você deixar de pagar um tributo. Que deselegante! O tributo ele vai ser devido na sociedade brasileira, quer você queira ou não. E é necessário entender que ele vai ser cobrado e você não pode entrar na justiça pedindo que não seja cobrado desse tributo. Porém, você pode entrar na justiça contra os abusos do Estado, contra as cobranças arbitrárias da Receita Federal. E aí reside toda a diferença. Vejam que uma coisa é não pagar tributo porque eu acho que é errado. Outra coisa é discutir o pagamento ou a redução de um tributo de acordo com o ordenamento jurídico. E nesse mesmo sentido, nosso ordenamento jurídico possibilita a economia tributária, e a economia tributária não tem nada a ver com não pagar tributos porque imposto é roubo. Economia tributária tem a ver com não pagar tributo de forma indevida com base no ordenamento jurídico, nas regras jurídicas, considerando que muitas cobranças são sim indevidas. Diante disso tudo, o que pode ser aprendido no vídeo de hoje? Com base no nosso ordenamento jurídico brasileiro, com base no direito brasileiro, imposto não é roubo. Lunisa, mas de acordo com a corrente libertária, imposto é roubo sim. Nós analisamos aqui a corrente libertária? Não. Nós analisamos aqui correntes econômicas e opiniões pessoais? Não. O que nós analisamos no vídeo de hoje? O ordenamento jurídico brasileiro. E de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, imposto não é roubo. Você vai continuar sendo cobrado pela Receita Federal porque isso é permitido pelo direito brasileiro. E da mesma forma que o tributo é cobrado pela Receita Federal, o contribuinte ele tem o direito de economizá-los, não de sonegá-los. Isso nós não defendemos aqui. Nós defendemos o direito de economizar tributos com base no mesmo ordenamento que legitima a sua cobrança. Veja, não estamos falando aqui de pagar mais do que é devido, mas pagar exatamente aquilo que o direito diz que deve ser cobrado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Essas são as minhas considerações de hoje. Não esqueçam de curtir e compartilhar para alcançar o máximo de pessoas possível. Para que os contribuintes entendam que, com base no ordenamento jurídico,
a Receita vai cobrar o imposto, mas que é possível reduzi-lo sem sonegá-lo. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.